Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo cada vez mais, profundamente mais. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Agora, com o corpo relaxado, fecha os olhos, vamos ver a Sutra Sagrada, resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como o universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a ligação com Deus, com os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial, vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que sejamos seres livres, amorosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora eternamente. Assim é, assim será, por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo cada vez mais, profundamente mais. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Agora, com o corpo relaxado, fecha os olhos, vamos ver a Sutra Sagrada, resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren,
grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a ligação com Deus, com os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial, vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotos do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que sejamos seres livres, amorosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora eternamente. Assim é, assim será por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo cada vez mais, profundamente mais. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Agora, com o corpo relaxado, feche os olhos. Vamos ver a Sutra Sagrada, resolução da prática. Os sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a ligação com Deus, com os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial, vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotos do maravilhoso ensinamento,
que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Sejamos seres livres, amorosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora eternamente. Assim é, assim será, por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo cada vez mais, profundamente mais. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Agora, com o corpo relaxado, feche os olhos. Vamos ver a Sutra Sagrada, Resolução da Prática. Os Sutras do Grande Veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a ligação com Deus, com os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial, vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotes do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas e o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Sejamos seres livres, amorosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora eternamente. Assim é, assim será, por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo cada vez mais, profundamente mais. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Agora, com o corpo relaxado, feche os olhos.
Vamos ver a Sutra Sagrada, Resolução da Prática. Os Sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a ligação com Deus, com os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial, vasto como o universo, nós pregamos amplamente lotos do maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas, o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna. Que sejamos seres livres, amorosos e felizes. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que a luz divina cubra o nosso lar, nossa família, nosso planeta e todo o universo. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora eternamente. Assim é, assim será por direito divino. Está feito, está feito, está feito. Em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Relaxar nosso corpo. Vamos suavizá-lo cada vez mais, profundamente mais. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Agora, com o corpo relaxado, feche os olhos. Vamos ver a Sutra Sagrada, Resolução da Prática. Os Sutras do grande veículo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência e são o potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros e corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa estação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, a sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, ao eminente precursor Nichiren, grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prezador, benevolente e compassivo, pregador dos significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potencial vasto, como universo, ao Bodhisattva Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude
decorrente dessa leitura, todos vós que acabo de invocar com a água do ensinamento, da visão, da sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, que sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha a ligação com Deus, com os seres de luz. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento do poder